Seja muito bem-vindo ao Na Palavra, o quadro criado para estudarmos as Escrituras Sagradas e aplicarmos no dia a dia como cristãos. E hoje nós vamos falar sobre o perdão de Cristo e o princípio da salvação. Meu nome é Arthur Daniel e bora mergulhar na palavra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o perdão de Cristo e os pilares da salvação que nos trouxe até aqui. Por isso, vamos começar lendo e abrindo as nossas Bíblias, no livro de João, capítulo 3, verso 16. É um versículo bem conhecido entre a igreja, entre aqueles que estudam, mas é com certeza um dos primeiros versículos que nós devemos estudar a respeito desse tema. Lembrando que eu uso aqui a versão NVI da Bíblia, tá bom? Mas você pode ler em qualquer outra versão. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora, nós temos dois pilares que nós podemos ver aqui, que são princípios da salvação. O amor, porque Deus nos amou, e a fé, porque ele nos amou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E outro ponto que é importantíssimo ressaltar aqui é que Cristo ele vem não para nos condenar, mas para nos dar alívio mediante ao cenário em que nós nos encontremos. Deus nos amou e por nós crermos nele, nós temos a vida eterna. Ou seja, dois grandes pilares da salvação que nós temos é o amor e a fé. Sem esses dois pilares, nós não conseguimos encontrar a salvação, muito menos o perdão de Cristo. Agora, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Muitos serão feitos justos, aliás. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aqui, Paulo está se referindo a respeito do pecado de Adão. Através de Adão, o pecado entrou no mundo, mas ele sai do mundo através de Cristo. Nós passamos a receber o pecado dentro de nós e nos fazemos pecadores através do erro de Adão. Mas também somos santificados e perdoados através do acerto, entre aspas, de Cristo, por morrer e se sacrificar por nós. Onde veio o pecado, superabundou a graça. É outra versão do versículo 20, aqui do capítulo 5 do livro de Romanos. O que é a graça? O que é a graça que, quando nós pecamos, ela vem sobre o nosso pecado? Eu achei uma breve definição de graça pesquisando na internet, eu quero ler com vocês. Enquanto a misericórdia é a remoção do castigo ou do sofrimento, a graça vai além. É uma dádiva que não merecemos nem podemos ganhar. É algo que somente Deus pode nos conceder, pois Ele é a fonte da qual flui. A graça não só nos perdoa, mas ela nos livra do local onde nós estávamos, da vida de podridão que nós estávamos. Ela nos livra daquela prisão que nós nos encontrávamos. Ou seja, a graça é tudo que nos basta. Assim como Cristo fala a Paulo, a minha graça te basta. A graça é aquilo que nos dá vida para que nós avancemos. A graça é aquilo que nos perdoa. A graça é, como muitas pessoas dizem, e realmente essa é a definição de graça, é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos sermos perdoados, nós não merecíamos sermos retirados do local onde nós vivíamos, porém a graça de Deus superabundou e superabunda todas as vezes em que nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. A graça vem e nos traz para perto, quando há arrependimento. Vamos lá, Cristo é o cumprimento de toda a lei. Como nós lemos aqui no versículo
20 ainda, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Cristo ele é o cumprimento de toda a lei. E com o cumprimento da lei surge algo que é uma nova aliança. Ele é o cumprimento da lei e o selo de uma nova aliança baseada no amor e não nas obras. Vamos retroceder um pouco lá no Velho Testamento e ler o livro de Ezequiel, capítulo 16, verso 8, que diz o seguinte: Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. O Senhor sempre desejou ter uma aliança com o ser humano baseada no amor. E Cristo foi o selo para com isso. Eu não vou ler aqui, mas se você ler o livro de Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 9, você também encontrará Paulo falando a respeito da nova aliança de Cristo para com o ser humano, a nova aliança de Deus para com o ser humano, baseada no amor. E quem pode alcançar essa nova aliança? Essa nova aliança, ela veio para quem, né? Vamos ler juntos o livro de 1 Timóteo, a carta, aliás, de Paulo de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, a nova aliança é para todos. Mas vamos lá, vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mais uma vez, a Bíblia nos deixa claro de que a salvação e a reconciliação é para todos através da nova aliança, baseada no amor. Mas para concluir, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nós vemos mais uma vez o poder da graça. Nós somos justificados pela graça, né? Por isso Cristo é o cumprimento da lei. A lei dizia que devíamos sermos mortos pelos nossos pecados. E Cristo foi o sacrifício em relação aos nossos pecados. Por isso todos nós temos direito e acesso à nova aliança que Cristo fez. Pois é uma aliança baseada no amor. No nosso amor para com Cristo e no amor dele para conosco. A salvação é um convite para o amor de Cristo através da fé. E é para todos aqueles que desejam viver de uma maneira diferente nessa terra. Para todos aqueles que desejam sair do local de pecado onde se encontram, da prisão onde Satanás os colocou. E viver a graça, o favor imerecido de Deus. Por isso, se você chegou até o final desse vídeo, chegou até essa parte desse vídeo, e ainda não reconheceu Cristo como seu Salvador, ou quem sabe está distante dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Você que quem sabe está vivendo uma vida de pecado e quer que a graça se estabeleça sobre essa vida. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a pessoa que está nos assistindo de trás dessa tela, meu Deus. E eu oro para que a sua graça, Pai, os toque agora, meu Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa estabelecer sobre ele todo o perdão, Pai, pelos pecados. E que o Teu Espírito Santo possa fazer morada, Senhor. E levá-lo, Senhor, a uma vida de santidade, Senhor, através da Tua graça. Através do Teu favor imerecido. É o que nós te pedimos, Senhor. E desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. A partir de agora, todo aquele que aceita a nova aliança é justificado pela fé de Cristo. É perdoado e já não carrega mais o peso dos seus pecados, já não carrega mais a culpa, se torna inocente perante de Deus. E somos agora filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se você quer assistir um outro vídeo onde eu falo de viver no Espírito, afinal, depois que nós passamos, né, a viver segundo a graça, depois que nós passamos a reconhecer o favor imerecido de Deus, clica no card que está aqui em cima e você vai ser direcionado para aprender a viver uma vida segundo o Espírito. Nós falamos ali como é viver uma vida segundo o Espírito. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com alguma pessoa que, quem sabe, precisa ouvir essa palavra ou não tem esse conhecimento. Te espero no próximo episódio do Na Palavra, aqui na Wave TV.